Hoje você vai ver a reapresentação dos melhores momentos do programa Na Boca do Povo com Luiz Henrique da Silveira, 14 de maio de 2010. Momentos importantes, fantástico, descontraído, aqui no Na Boca do Povo. Pronto, pode passar. Já vamos começar a gravação. Está aqui, já chegou aqui. O nosso sempre governador Luiz Henrique da Silveira. Pode passar. Tá. Quem? Nós estávamos falando de ti agora, estimado. Tá, só um pouquinho. Doutor Nodi. Manda um abraço. O estimado. Manda um abraço. Olha só, tu já sabias que o Luiz Henrique estava para vir aqui. Ali no céu vocês recebem essas informações tão rápidas assim, Nodi? Chega um pouco atrasado. As imagens em preto e branco. A internet ainda muito devagarinho aí. Tá. Estimado. Quem chegou aí? A Eva? Que Eva? A Evinha do... sei, do Ed o Macaco. Sim, que morou aqui, foi taxista no Sul. Subiu agora, final de semana última, né? Sei, o Macaco, ele disse um pouquinho do ex-Juventus aqui do Rio do Sul, que agora já não existe mais futebol profissional aqui, né? O Luiz Henrique, você é do só um pouquinho. O senhor é do Avaí ou do Joinville? Joinville. Ele é do Joinville, cara, não, o homem nasceu em Blumenau. E agora vai torcer, claro, pode ser que na época era do Beck, do Olímpico, aquela coisa toda, mas agora, como está muitos anos de Joinville, claro que é do Jeque. Pergunta pro Nodi se só um ele pouquinho, sabe... Só um pouquinho. Se ele sabe como é que o baiano se suicida. Tu escutou? Como é que o baiano se suicida? Eu vou dizer para ele contar, tá? Só um pouquinho, escuta ali, Nodi, escuta ali. É para falar que ele vai escutar lá no céu. O baiano põe uma corda no pescoço bem apertada e grita pro irmão: Raimundo, planta logo um coqueiro que eu quero me matar. Encostasse, Nodi. Tá rindo aí? Quem tá aí? Pedro Ivo Campos. Teu Pedro Ivo tá lá no céu com ele. Tá ralhando com ele? Tá, o Pedro Ivo sabe que é enérgico, né? Não, é das brincadeiras. Tá ralhando com ele? Pedro Ivo não dá moleza, né? Esse homem faz 20 anos que faleceu, né? O Nodi disse que ele tá aí, é um líder, grande líder lá no céu. Já tomou conta do céu? Só um pouquinho, Nodi. Já tomou conta do céu também? Já tomou conta ali, Nodi? Ele dá de relho. Tu sabe que dá de relho tá aqui, né? Tô com o relho aqui, Nodi. Sim, eu vou perguntar, só um pouquinho. Ele disse, o senhor nasceu em Blumenau, no bairro da Velha? No bairro da Ponta Aguda. Na Ponta Aguda, não foi na Velha, Nodi. Na Rua Bolívia. Na Rua Bolívia, na Ponta, tinha uma maternidade por ali, alguma coisa? Não, foi uma parteira. Uma parteira, Nodi, uma parteira. A Frau Hermann que fez o meu parto. Viu, Frau Hermann, ele lembra tudo, tu vê, né? E depois, claro, aí o Lazinho e Renato Viana, com as lideranças, tudo, acho que foi eles, né? Que fizeram, só um pouquinho, Nodi, só um pouquinho. Fizeram o senhor ir para a vida pública. O Lazinho e o Pedro Ivo. E o Pedro Ivo, tu pergunta aí pro Pedro Ivo depois, tá, estimado? Que bom tê-lo aqui no Bar da Boca, na Boca do Povo, nesse programa que é um pouco diferente, que talvez o senhor nunca tenha visto, mas que para nós é uma honra muito grande. E há muito tempo, através do Ítalo, do Garibe, das lideranças do PMDB, do presidente Nelson, que nós vimos tentando trazer o governador. Mas a gente sabe que a agenda é uma coisa complicada, porque é um programa que leva umas 2 horas para gravar, tem 1h30 de duração, entre entrar e sair dá 2 horas. E o governador, com uma agenda extensa, como sempre tem de atividades, dificilmente ia ter no andar da carruagem do cargo um tempo para vir aqui na Boca do Povo. Tu sabe que tem muita gente de Rio do Sul e do Alto Vale lá em Joinville, né? Tem muita mesmo. E todo mundo fala nesse teu programa. Obrigado. E sabe o que é que me disse um dia desse um cidadão? Ele, se não me engano, é da família... Aquele que era da Tecelagem Rio Sulense, como é o nome dele? Tecelagem Rio Sulense, o sobrenome é alemão. Greenwald. Greenwald, isso mesmo. Chegou para mim. Greenwald, a família do seu Henrique. Chegou para mim e disse o seguinte: lá tem um tal de Bar da Boca, tá? Que ele diz que está na boca do povo, mas para mim ele está no coração da gente. Ele falou lá em Joinville? Falou. É um programa tão extraordinário que para mim está na boca do povo e no coração da gente. Que bom, obrigado. É uma referência que a gente não recebe no dia a dia e vindo... Vocês conhecem a família Greenwald? A família Greenwald aqui, meu Deus. Meus amigos. A história da empresa é uma história fantástica em Rio do Sul. E, aliás, a história da descentralização
Começa com esses Greenwald. Os Greenwald. Tiveram que... Os Greenwald eu estou simbolizando todos os jovens que tiveram que sair daqui e ir para Joinville 20 anos atrás, 15 anos atrás, em busca de uma oportunidade de emprego. De emprego. O programa de descentralização começou assim. Quando configurou-se a hipótese de eu ser candidato a governador, eu disse, olha, não vou querer ser governador senão para mudar a situação em Santa Catarina, senão para mudar a situação do Alto Vale, para impedir que o Alto Vale seja o maior exportador de gente, que chegou uma época em que a maior cidade do Alto Vale era Joinville, de tanta gente que tinha lá. Tinha mais população lá do que aqui em Rio do Sul. E então eu estabeleci para mim mesmo uma missão. Quero ser governador para transformar o Alto Vale. E vou colocar lá, sendo governador, uma agência de desenvolvimento, uma companhia de desenvolvimento. Eu tinha até um nome para essa companhia, Codevale. Então, a primeira ideia de descentralização era o governo lá em Florianópolis e uma companhia de desenvolvimento aqui e uma outra companhia de desenvolvimento no Planalto Norte, em Canoinhas, que era outra região que mandava os jovens para Joinville. E você não imagina, eu, prefeito, não tinha dia que não chegasse lá alguém com uma cartinha de recomendação para ver se eu arranjava emprego numa das empresas de Joinville. E assim era o pessoal de Canoinhas, de Mafra. E eram as duas regiões que estavam sofrendo essa depressão. Então, eu me decidi a fazer essa companhia. E aí fui estudando a descentralização, porque eu fui prefeito 12 anos. Isso durante a sua campanha, então, do primeiro mandato? Não, fui prefeito 12 anos. A partir do 6º ano de governo, em Joinville, tu já começou que eu comecei a bolar isso. Aí eu viajei, fui à Alemanha, e vi como é que a Alemanha se governa. Lá tem o mesmo tripé que tem aqui agora em Santa Catarina. Tem um município, que lá chamam de Estado. Tem o Estado, chamam de Staat. E tem a Secretaria Regional, que lá tem o nome de Kreis. Kreis quer dizer círculo, uma cidade grega, é uma palavra grega. Bom, aí fui estudar o sistema dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é a maior potência do mundo? Por que a Inglaterra foi a maior potência do mundo até o início do século XX? Tá? Aí fui estudar esses países e verifiquei que lá tem o mesmo sistema. Tem a city, que é o município, o state, que é o estado, e tem o county, que é o condado. E o condado é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Regional. Bom, aí eu fui estudando, e quanto mais eu fui me abeberando, quanto mais eu fui conhecendo o sistema pelo qual se governam os países desenvolvidos, mais foi se desenhando o sistema de secretarias de desenvolvimento regional. Até que chegou um ponto em que o primeiro desenho estava feito. O Alto Vale teria uma, não seria uma Codeplan, mas seria uma Secretaria de Desenvolvimento Regional do Alto Vale. Aí apareceram dois agentes políticos extraordinários, o deputado João Matos e o deputado Peninha. E me disseram que se nós promovêssemos uma secretaria em Rio do Sul, apenas, nós não íamos permear a descentralização pelo Alto Vale. E aí sugeriram uma secretaria em Ibirama e outra em Tuporanga. E depois, no 3º ano já do primeiro governo, eu percebi que a descentralização no Alto Vale estava manca, faltava uma perna. E no segundo governo eu criei em Taió.
Assim como eu observei que no Vale, no Baixo Vale, estava manca também, porque tinha uma secretaria em Blumenau e criei outra em Timbó. Tá? Então, a descentralização tem tudo a ver com esses Grünewald, Schellenberg, Moser, com esses Felipe, com todas essas pessoas que foram em massa para Joinville. Para Joinville, né? Em busca de oportunidades. Situação que eu vivenciava como prefeito. Quando prefeito? Quando prefeito. E esse modelo não é uma invenção minha, né? Como eu já disse, eu me baseei nos exemplos dos países da Alemanha, da Inglaterra, dos desenvolvidos, os mais desenvolvidos, e eu não tinha dúvida que daria certo, porque já era um sistema consolidado. Quer dizer, um órgão regional para articular os programas de desenvolvimento da região. Eu não sei se você sabe, se uma empresa daqui do Alto Vale quiser ampliar-se ou criar uma nova indústria, né? E quiser um financiamento do BADESC ou do BRDE, não adianta ir lá em Porto Alegre no BRDE. Passa pela secretaria. Vai para o Conselho de Desenvolvimento Regional. E o Conselho, que é integrado pelos prefeitos, pelos presidentes das câmaras de vereadores e por 2 representantes de cada município, examinam se aquele pleito tem procedência, se a empresa é idônea, se ela tem condições de captar aqueles recursos e aplicá-los e depois, com a multiplicação do lucro, devolver aqueles recursos, entendeu? Então, é um sistema inovador, único no Brasil e que propiciou esse verdadeiro choque de desenvolvimento de Santa Catarina. Na verdade, governador, vamos fazer um brinde, né? Vamos fazer um brinde aqui, você viu um gasosão? Mas ainda existe o gasosão? Existe, lá do Braço do Norte. Olha só. Da Serra, de Braço do Norte, governador. Lá de Braço do Norte. Antigamente a gente tomava isso com bolacha, de padeiro, aquelas coisas em bar. E o desenvolvimento de Braço do Norte, aliás, eu quero dizer o seguinte. Vamos fazer a maioria da população, principalmente de origem alemã, eu vou citar um exemplo, a família Vanderlinde, do nosso grande Ivo Vanderlinde, vem lá do Pinheiral, no interior de Braço do Norte. Que acabou se radicando aqui em Rio do Oeste depois. A maioria das famílias, esta semana, final de semana, eu estive na missa de 7º dia, uma grande amiga nossa, a dona Elisiana Haveroth, essa grande família Haveroth ali de Tuporanga, né? Veio lá dessa região. Essas populações aqui do Alto Vale, de origem alemã, entendeu? A maioria veio de lá? Em massa vieram. Braço Norte, São Martinho, Armazém, São Ludgero. A família dos Goral, do nosso estimado Ítalo, também vieram de lá. São de lá, são de lá. Né? São de lá. Eu me lembro, o Ítalo é descendente de uma família que veio lá de baixo. Lá de baixo, né? Lá do sul do estado. Muitas dessas famílias começaram em São Pedro de Alcântara, que é a mais antiga colônia alemã de Santa Catarina. Aí começaram a vir. Ocupar essas terras férteis aqui do Alto Vale, já que lá embaixo as terras não eram tão boas para a agricultura. Tá? Governador, o senhor falava na Secretaria de Desenvolvimento Regional, essa busca o senhor conseguiu vislumbrar, né, e buscar na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, esse novo modelo, né, que tirou o cidadão de ter que ir a Florianópolis, de ter que depender da capital do estado, depender sempre de comer lá no Pires da mãozinha lá do deputado para buscar alguma coisa para a sua comunidade, para a sua região. Descentralizou. Foi ótimo? Foi. O que o senhor gostaria de ter feito mais a nível de desenvolvimento regional com as secretarias que o senhor talvez não?
Putz, isso foi frustrante, não aconteceu como eu queria. Ou aconteceu, não. Neri, foi 100%, nada precisava acontecer melhor do que aconteceu. Porque alguma coisa nunca acontece como a gente espera. Veja bem, a história do Brasil tem mais de 500 anos. A história da descentralização tem menos de 7 anos. Menos de 7, porque no primeiro ano você estava trabalhando ela ainda. O ano foi um ano de montagem. Ano de montagem. Tá? Então são bebês essas secretarias regionais. Precisa aperfeiçoar muito. Tem duas questões que vão aperfeiçoar, que já fazem parte, inclusive, da proposta do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que é o seguinte: primeiro, vai reduzir o orçamento das secretarias de Florianópolis e vai aumentar o orçamento das secretarias regionais. Regionais, né? Porque hoje elas têm funcionários treinados, capazes de fazer a execução orçamentária. Isso levou tempo para criar uma equipe madura para isso. Segundo, os gerentes só poderão ocupar esse lugar se tiverem o curso de agente do desenvolvimento regional. Nós criamos na Unidade e nas outras 12 universidades comunitárias esse curso de agente do desenvolvimento regional. Quer dizer, o cara vai ser preparado. Preparado. Já tem 4.676 formados na função de agente de desenvolvimento regional. E o que nós imaginamos é que na terceira etapa da descentralização, que se fará a partir de janeiro do ano que vem, nós implantemos, dentre outras, essas duas modificações. E veja bem, a descentralização foi objeto de 3 reformas administrativas. A primeira de implantação e as 2 seguintes de aperfeiçoamento. Agora vem uma quarta. Vem uma quarta. Tá? Vai ser feito no governo do Leonel Pavão ainda, então? Não. Não? Não. Vai ser feito a partir de 2011. É proposta para o povo aprovar, se o povo aprovar, a partir de 2011. Bom, governador, evidentemente que hoje ninguém sabe quem vai ser o governador do estado a partir de 2011. Claro, a contagem regressiva está acontecendo, né? 2010 já começou, eu sempre digo que já começou, que não é em Santa Catarina, mas já começou o ano passado. Que em Brasília o dinheiro na cueca, o dinheiro na meia, aquela coisa já começou lá o ano passado. O senhor está rindo, mas é assim mesmo, governador, o dinheiro na cueca. Então 2010 já começou o ano passado. A contagem é regressiva. Nós não sabemos quem vai ser o governador. Você está falando de abundância? De abundância. Às vezes, quando a bunda é grande, é uma abundância, né? Eu gostei porque o governador está bem no ritmo do programa e no espírito do programa. E me surpreendia, eu quero deixar isso bem claro, dos bastidores, né? Sempre tem os bastidores, né? Os bastidores dos programas. E a gente conversava com toda a equipe do governador, os nossos estimados do PMDB aqui de Rio do Sul, aqui dentro dos estúdios, e o governador, para mim foi uma surpresa, porque eu não tenho essa proximidade, né, de convivência com ele, me chamou muita atenção quando o governador começou a contar umas piadas, como contou aquela do baiano, depois contou uma outra, e o governador foi se soltando, como você pode chamar, sempre governador, né, estimado Pavão, pode chamar, e se soltou muito, ficou muito à vontade, como está à vontade agora no decorrer da nossa gravação do Na Boca do Povo, porque a gente consegue fazer as pessoas ficarem mais alegres nesse bar, nesse boteco. É verdade, uma coisa descontraída. É verdade. E eu me sinto bem à vontade com o senhor. Mas ridendo castiga timoras, diziam os latinos, né? E é preciso sorrir, é preciso ter bom humor, né? Aquela história do carioca malandro que vendeu o papagaio para o português é fantástico. Né? Vamos contar então. Ele vendeu um papagaio para o português, disse que era muito raro aquele animal, ele só vendia por $2.000, o português pagou e ele entregou uma coruja. O português foi para Portugal, levou a coruja. E aí um dia o carioca está distraído lá na Lapa, no Rio, e vem um português na direção dele. Antes que o português avançasse nele, ele disse: "Ô Manuel, e o papagaio que lhe vendi? Está falando muito?" Sim. Falar, ainda não falou, mas vai falar. Sabe por quê? Que
Presta uma atenção. O que presta de atenção vai falar. Bom, governador, nós temos que ir ao nosso intervalo. O governador está bem solto. Esse é um momento histórico, né? Que nós, na Boca do Povo, vimos tratando há muitos anos. E justamente conversar com o governador. E olha, bem eu posso alegre, contar essa piada porque eu sou tataraneto de português. Né? Então eu posso tem contar toda a liberdade para contar, né, governador? É verdade. E daí, tá gostando, estimado? Voltamos já com Luiz Henrique da Silveira, o mestre da política de Santa Catarina.